Ela é muito burra. Nós vamos tirar tudo dela e deixá-la sem teto. Com um sorriso cruel, era isso que Serge sussurrava para sua amante, confiante de que o golpe final contra sua ex-esposa estava prestes a ser dado. No tribunal, a vitória pareceu uma certeza. De um lado, um marido arrogante e sua cúmplice, segurando um documento assinado que lhes garantiria uma fortuna. Do outro lado, Carla, a mulher que eles humilharam, traíram e planejavam deixar na miséria. Para eles, ela era uma presa fácil, uma alma quebrada, pronta para ser descartada. O que eles não poderiam sequer imaginar era que a mulher sentada ali não era a mesma que eles conheciam. A Carla que eles destruíram havia, na verdade, morrido em uma tragédia que o mundo acreditava ser o seu fim. Mas das cinzas daquele desastre, uma nova mulher renasceu, forjada pela sobrevivência e com um segredo capaz de implodir o castelo de mentiras deles. Ele riu no tribunal, certo de sua vitória. Ele só não contava com a grande surpresa que o aguardava. Antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. É um gesto simples, mas que nos ajuda bastante. Para todos naquela sala de tribunal, a história parecia ter um final óbvio. O ar era pesado, denso com o cheiro de madeira antiga, de papelada secular e de ansiedades não ditas que se agarravam ao verniz escuro dos móveis. O silêncio era uma entidade própria, um cobertor que sufocava qualquer som incidental. A tosse contida de um espectador, o arrastar de um sapato no piso polido. De um lado da balança da justiça estava Sérgio de Albuquerque. Era uma estátua de arrogância, envolto num terno italiano caríssimo, que parecia mais uma armadura de superioridade do que uma peça de vestuário. Ao seu lado, como um acessório de luxo humano, sentava-se Jéssica, a amante, cujo vestido justo e olhar de desprezo mal conseguiam disfarçar um nervosismo que lhe repuxava os cantos da boca. Nas mãos de Sérgio, segurado não como prova, mas como troféu, estava o documento assinado que lhe garantia a vitória. Do outro lado, sentada numa cadeira de madeira, desconfortável, que parecia desenhada para infligir penitência, estava Carla, a mulher que ele humilhou, quebrou e descartou. Para o mundo, ela era a parte perdedora. Ele tinha a lei, o dinheiro e o poder. O que Sérgio não sabia, o que ninguém naquela sala poderia sequer imaginar, era que para Carla chegar até ali, ela precisou morrer primeiro. A mulher que ele conhecera, a economista ansiosa, a esposa que chorava em silêncio, jazia em algum lugar no fundo de um rio, junto aos destroços de um ônibus. A mulher que renasceu das cinzas daquele desastre não temia mais homens como ele. Ela guardava um segredo forjado na dor mais pura, na solidão absoluta e na brutalidade da sobrevivência. E esse segredo estava prestes a implodir o castelo de mentiras deles. Ele riu no tribunal, certo de sua vitória. Ele só não contava com a grande surpresa que o aguardava. Foi o próprio Sérgio quem rompeu o silêncio do tribunal, sua voz um estilhaço de gelo. Você é burra se acha que vai conseguir alguma coisa. As palavras pairaram no ar, cruéis e sem verniz, destinadas a serem a sua humilhação final. Ele estava de pé, o corpo ereto numa postura de desafio. Seus dedos roçavam a assinatura no documento de doação do apartamento da mãe de Carla, a assinatura que, para ele, era o ponto final daquela farsa. Carla, entretanto, apenas o encarava. Seus olhos não vacilaram. Seu rosto, antes um mapa de emoções fáceis de ler para ele, agora era uma paisagem serena e impenetrável. Para ele era incompreensível. Onde estava o choro, o desespero? Onde estava a mulher frágil que ele partiu em dois? Aquela calma o irritava mais do que qualquer grito faria. Ele deu um passo à frente, ignorando o olhar de advertência do seu próprio advogado.
Vamos, Carla, desista disso. Você está fazendo o papel de ridícula. Ele continuou, a voz um pouco mais alta para que todos na pequena sala de audiências pudessem ouvir. Você perdeu. Perdeu quando me deixou. Perdeu quando desapareceu. Aceite, a lei está do meu lado. Ele balançou o papel, o som farfalhando como uma sentença. Está tudo aqui, preto no branco. Carla inclinou levemente a cabeça, um movimento sutil que continha um universo de significados. Ela observou o homem à frente dela, o homem com quem dividir uma cama, sonhos e segredos, e ela não viu o marido que a traiu. Viu um estranho, um homem pequeno, inflado por um poder que ele acreditava ser seu, mas que fora roubado da fragilidade de uma senhora doente. Em sua mente, por um instante, ela se lembrou de outro homem, um de mãos calejadas e poucas palavras, numa cabana tosca nas montanhas. Lembrou-se do frio, da dor, do medo, e percebeu que nada que Sérgio pudesse fazer ou dizer naquele ambiente esterilizado e seguro a assustaria. O verdadeiro inferno ela já havia atravessado. Silêncio, Sr. Sérgio. A voz da juíza, doutora Almeida, soou firme, sem espaço para contestações. Era uma mulher de 50 e poucos anos, com o olhar que já vira todo tipo de miséria humana. Uma nova interrupção e o senhor será removido da sala. Sérgio recuou, lançando um último olhar de desdenho para Carla antes de se sentar. Jéssica colocou uma mão em seu ombro, uma tentativa de conforto que ele mal registrou. Sua confiança era um castelo de cartas construído sobre uma base sólida, o documento. A lei era clara. O que mais havia para discutir? O advogado de Carla, Caio, um homem de aparência calma e óculos de aro fino, levantou-se. Ele não olhou para a escritura nas mãos de Sérgio. Seus olhos estavam fixos na juíza. Meritíssima, meu oponente baseia todo o seu caso neste único documento, disse ele com uma voz clara e respeitosa. E não vamos, em momento algum, questionar a autenticidade da assinatura. O que vamos provar, sem sombra de dúvida, é o castelo de enganos, manipulação e crueldade sobre o qual este documento foi erguido. Um murmúrio percorreu a sala. Sérgio franziu a testa. Manipulação? Ele apenas ajudou a sogra a proteger seu patrimônio. Era a palavra dele contra a de uma velha senil. Carla, pela primeira vez, desviou o olhar de Sérgio e o pousou em sua própria mão, que repousava em seu colo. Havia nela uma pequena cicatriz, uma linha branca e fina perto do pulso, um lembrete permanente de sua queda e de sua salvação. Para todos ali, a batalha parecia perdida, mas Carla sabia, com uma certeza forjada no fogo, que iria vencer. Um ano antes. O mundo de Carla não era feito de madeira escura e da tensão de um tribunal. Era feito de planilhas de Excel, do cheiro de café pela manhã e de um silêncio no apartamento moderno que era ao mesmo tempo sua paz e sua maior tortura. Aos 34 anos, Carla era uma economista competente, respeitada em sua área, com uma carreira estável na mesma consultoria financeira, onde seu marido, Sérgio, era um dos diretores em ascensão. Para o mundo exterior, eles eram um retrato do sucesso, o casal inteligente, bonito e bem-sucedido. Mas dentro daquelas paredes, Carla vivia uma dor secreta e devoradora. O seu maior sonho não estava em gráficos de lucratividade ou projeções de mercado. Estava no quarto de hóspedes, que ela mentalmente já havia pintado de amarelo claro. Estava nas vitrines de lojas infantis, pelas quais ela passava mais devagar, o coração apertando ao ver sapatinhos minúsculos. Carla queria ser mãe com uma força que consumia todos os outros desejos, e ela não conseguia. Cada mês era um ciclo de esperança e decepção. Cada teste de farmácia negativo era uma pequena morte, um lembrete cruel de sua falha. As conversas com Sérgio sobre o assunto tinham se tornado raras e estéreis. No início ele fora solidário, mas com o tempo sua paciência se transformou em irritação. Você está obcecada com isso, Carla, dizia ele, folheando um relatório qualquer, sem erguer os olhos. Relaxa, quando tiver que acontecer, acontece. Para ele era um problema a ser resolvido ou ignorado. Para ela era a peça que faltava em sua alma. Ela começou a se sentir inadequada, como se seu corpo a tivesse traído,
como se estivesse falhando em seu propósito mais fundamental como mulher. Essa vulnerabilidade era uma ferida aberta, e era nela que Sérgio, sem que ela soubesse, despejava sal todos os dias com sua indiferença. O dia em que seu mundo implodiu começou com um raio de esperança. Ela havia saído mais cedo de uma reunião para pegar o resultado de um novo exame. Não era um positivo, mas o médico havia dito algo encorajador sobre um novo tratamento, uma nova possibilidade. Com o coração um pouco mais leve do que estivera em meses, ela decidiu fazer uma surpresa para Sérgio. Passou em sua cafeteria preferida, comprou o café que ele adorava e um doce que sabia ser seu preferido. Queria compartilhar aquela pequena fagulha de otimismo, talvez planejar um jantar e conectar-se. Ao chegar ao 15º andar do prédio comercial, o ar pareceu mudar de cor. A recepcionista Lucia, que sempre a cumprimentava com um sorriso, deu-lhe um olhar assustado, quase gulpe. Dona Carla, que surpresa! O Dr. Sérgio, ele está numa reunião muito importante. A mentira foi tão mal construída que soou como um alarme de incêndio. Carla sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Não se preocupe, Lucia, serei rápida. Ela caminhou pelo corredor de carpete cinza, o som de seus saltos abafado. As baias dos analistas, normalmente zumbindo com conversas e telefonemas, ficaram estranhamente silenciosas à sua passagem. Cabeças se abaixaram rápido demais. Ela viu 2 colegas cochichando perto do bebedouro. Eles se calaram abruptamente quando a viram, os rostos corados. Uma sensação fria e pegajosa começou a subir por sua espinha. Era a terrível sensação de ser o tema de uma brincadeira que ela não entendia. A porta do escritório de Sérgio estava entreaberta. A reunião importante parecia envolver risadas. Uma risada feminina, alta e um pouco estridente, que ela reconheceu instantaneamente. Jéssica, a secretária de Sérgio, uma jovem ambiciosa que usava saias curtas demais e um perfume doce e enjoativo. Carla parou, o pequeno pacote da cafeteria na mão. O otimismo que a impulsionara até ali começou a se dissipar, substituído por um pavor gelado. Ela ouviu a voz de Sérgio, baixa e íntima, e então o som de um beijo. Não foi um selinho, foi algo longo, carregado de uma intimidade que a atingiu como um soco no estômago. Empurrada por uma força que não controlava, ela deu um passo à frente e olhou pela fresta. A imagem se queimou em sua retina para sempre. Sérgio estava encostado em sua grande mesa de mogno, e Jéssica estava entre suas pernas, os braços em volta de seu pescoço, os lábios colados nos dele. As mãos dele estavam na cintura dela, possessivas. Não era um deslize, um erro de momento. Era um ato de rotina, confortável, familiar. O pequeno pacote caiu de sua mão, batendo no chão com um baque surdo. O som quebrou o feitiço. Os dois se viraram, os olhos arregalados. O rosto de Sérgio passou do choque para a mais pura irritação em uma fração de segundo. Carla, o que você está fazendo aqui? Não havia remorso em sua voz, apenas o incômodo de ter sido pego. Jéssica se afastou dele, ajeitando o vestido com um sorriso presunçoso nos lábios. Ela não parecia envergonhada, parecia vitoriosa. Eu vim trazer um café. Carla gaguejou, o ar faltando em seus pulmões. Seu olhar correu do rosto furioso do marido para a mulher que o beijava e então para além da porta, para o corredor onde ela agora sentia dezenas de olhos a observando. A humilhação foi total, avassaladora. O silêncio no escritório não era de respeito, era de expectativa. Todos sabiam, todos exceto ela. Ela era a esposa enganada, a última a saber, o clímax da fofoca da empresa. Isso não é o que parece, disse Sérgio, a desculpa mais antiga e patética do mundo. Mas Carla não estava mais ouvindo. Seu cérebro só conseguia conectar os pontos. As viagens de negócios de última hora, as ligações misteriosas, a distância fria entre eles na cama. A dor da traição se misturou com a dor da infertilidade numa mistura tóxica. Era por isso? A pergunta gritou em sua mente.
Ele encontrou alguém que não era defeituosa como eu? Ela não disse uma palavra, apenas se virou e caminhou de volta pelo corredor. Cada passo era uma tortura. Os olhares agora não eram de surpresa, mas de pena. E a pena era 1000 vezes pior. Ela entrou no elevador, apertou o botão do térreo e, somente quando as portas de metal se fecharam, isolando-a, ela se permitiu desmoronar. As lágrimas vieram, quentes e amargas, não apenas pela traição, mas pela humilhação pública e pela cruel demolição de sua autoestima. Naquele elevador em queda livre, o casamento dela morreu. Sua carreira naquele lugar se tornou impossível, e uma única necessidade se tornou clara como cristal. Ela precisava fugir, para longe, para qualquer lugar onde ninguém soubesse seu nome ou a história de seu coração partido. O apartamento, antes um santuário, agora era uma cela de tortura. Cada objeto parecia zombar de Carla. O porta-retratos na estante com a foto do casamento deles, sorrindo como 2 estranhos felizes, era uma mentira descarada. A poltrona de couro onde Sérgio se sentava para ler à noite era o trono de um traidor. O ar estava viciado com memórias de uma vida que em um único instante se revelara uma farsa completa. Carla andava de um lado para o outro na sala, os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse impedir que seu coração se partisse em 1000 pedaços. Uma mistura de dor e fúria a envenenava, um coquetel tóxico que a deixava sem ar. Foi nesse estado de desespero febril que ela pegou o telefone e ligou para Tânia, sua única amiga de verdade, a única pessoa no mundo que nunca a julgaria. Sua voz era um fiapo, mal conseguia formar as palavras. 20 minutos depois, Tânia estava em sua porta. Ela não veio de mãos vazias. Trazia o rosto contraído de preocupação e 2 potes de sorvete de chocolate, a cura universal para corações partidos. Ela não precisou de muitos detalhes. Viu o estado de Carla, os olhos inchados e vermelhos, a palidez mortal, e ouviu as palavras entrecortadas sobre Jéssica, o escritório, os olhares de pena, e sua expressão endureceu numa fúria protetora. Aquele desgraçado, Tânia sibilou, colocando o sorvete na mesa de centro como se fossem armas. Eu nunca confiei nele, nunca. Aquele sorriso dele sempre foi falso demais. Ela não disse "eu te avisei". Em vez disso, ela abraçou Carla, que finalmente se permitiu chorar de verdade. Um choro convulsivo, gutural, que vinha do fundo da alma e trazia consigo anos de frustrações, tristezas e a humilhação esmagadora daquele dia. Depois que as lágrimas diminuíram, transformando-se em soluços exaustos, Tânia tornou-se a personificação da praticidade. Você não pode ficar aqui, Carla, não esta noite, não neste apartamento que cheira a ele. Foi então que uma ideia iluminou seu rosto. Olha, é o destino. Eu comprei um pacote de férias para o litoral há 2 meses, uma semana no resort. Mas meu chefe me jogou um projeto impossível e não posso mais ir. O pacote não é reembolsável e vence esta semana. É seu, vá. Carla balançou a cabeça, o gesto lento, pesado. Eu não posso, Tânia. Eu não tenho cabeça para isso. Pode e vai, ela insistiu, segurando os ombros da amiga com firmeza. Você não precisa de cabeça, precisa de ar, precisa de mar, precisa de distância. É um ônibus noturno, sai hoje às 10 da noite. Apenas pegue uma mochila com o essencial. Roupas, documentos, um pouco de dinheiro, o resto a gente resolve depois. Vá, Carla, fuja por alguns dias. Lamba suas feridas longe daqui, onde o fantasma dele não possa te alcançar. A ideia, que a princípio pareceu absurda, começou a criar raízes na mente devastada de Carla. Fugir. A palavra era um bálsamo. Sair daquela cidade, daquele escritório, daquela vida. Sem pensar 2 vezes, movida por um instinto de sobrevivência que ela não sabia que possuía, ela pegou uma mochila e começou a jogar coisas dentro, de forma aleatória. Um par de jeans, algumas camisetas, um livro que nunca leria, seus documentos. Era um movimento de puro instinto, um instinto de um animal ferido buscando uma toca para se esconder. Foi enquanto fechava o zíper da mochila que a chave girou na fechadura. Sérgio chegou. Ele entrou no apartamento não com a aparência de um homem culpado, mas com a arrogância de quem já preparou seu discurso e está pronto para encerrar uma discussão desagradável.
Sua expressão era de um aborrecimento controlado, como se Carla fosse uma criança birrenta que precisava ser colocada no lugar. "O que é isso? Onde você pensa que vai com essa mala?" Ele perguntou, a voz gotejando falsa autoridade. Naquele momento, algo dentro de Carla estalou. A dor deu lugar a uma raiva fria e cortante. Toda a sua magoa, a humilhação pública, a sensação de ser inadequada por não poder lhe dar um filho, tudo isso se fundiu em uma única arma afiada. Ela queria feri-lo. Queria atingir o único ponto que sabia ser verdadeiramente vulnerável, o seu ego colossal. Ela ergueu o queixo, o olhar mais firme do que jamais fora com ele. "Eu não te devo satisfações, Sérgio, mas, já que pergunta..." Ela fez uma pausa dramática, saboreando o poder daquele pequeno momento de controle. "Estou indo encontrar alguém que me queira, alguém que não precise procurar diversão com a secretária no horário de trabalho." A mentira saiu com uma facilidade que a assustou, mas o efeito foi imediato e potente. O rosto de Sérgio se contorceu. A surpresa deu lugar à incredulidade e em seguida a uma fúria sombria e possessiva. A ideia de que ela, a sua esposa dócil, previsível e, na visão dele, defeituosa, pudesse ter um acaso, que pudesse tê-lo substituído primeiro, era um insulto que ele não podia suportar. Era uma afronta à sua masculinidade, à sua superioridade. "Você está mentindo!" Ele cuspiu, dando um passo em sua direção, o corpo tenso. "Estou?" Ela retrucou, o tom desafiador. Ela passou por ele, pegando a mochila e indo em direção à porta, o cheiro de perfume caro dele a enojando. "Pense o que quiser. Talvez você não seja o único que gosta de manter as opções abertas." Essa mentira, nascida do despeito e da dor mais profunda, seria a última coisa que diria a ele. Ela não imaginava as consequências graves que aquelas palavras teriam, como elas alimentariam a narrativa de Sérgio para o mundo e para si mesmo, pintando-a como a verdadeira vilã da história. Na rodoviária, o caos de vozes, anúncios e despedidas a envolveu, mas por dentro ela se sentia oca, um vácuo. Sentou-se na poltrona do ônibus, ao lado da janela, e observou a cidade que a traíra se afastar até virar um borrão de luzes distantes. O ônibus entrou na estrada e começou a subir a serra. Lá fora, uma chuva fina começou a cair, e a escuridão era quase total, quebrada apenas pelos faróis do veículo que cortavam a noite como lâminas. Carla não sentia nada. Estava anestesiada. O motor do ônibus era um zumbido monótono, um mantra que embalava sua mente num torpor de exaustão emocional. Ela encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos, não para dormir, mas para tentar desaparecer dentro de si mesma. A tragédia não se anunciou. Foi instantânea e violenta. Um estrondo metálico ensurdecedor. O grito agudo dos pneus no asfalto molhado. O ônibus deu uma guinada selvagem. Carla foi jogada contra a janela com uma força brutal que estalou algo em seu ombro. O mundo virou de cabeça para baixo num turbilhão de gritos de pânico, vidros se estilhaçando e o som aterrorizante de metal se contorcendo e rasgando. Houve uma sensação de queda livre, um momento de ausência de peso que pareceu durar uma eternidade, e então um impacto final, cataclísmico, que a jogou na escuridão total. Nos dias que se seguiram, a notícia dominou os jornais. O acidente na Serra das Araras fora uma das piores tragédias rodoviárias do ano. As imagens dos destroços do ônibus, retorcidos no fundo de um penhasco, perigosamente perto de um rio que corria cheio e violento por causa das chuvas, eram exibidas incessantemente. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente. Corpos foram recuperados, feridos foram resgatados, famílias foram notificadas. A bagagem de Carla foi encontrada, encharcada e coberta de lama, junto com sua carteira e seus documentos de identidade. Mas seu corpo não estava lá. As buscas se estenderam por quilômetros ao longo do rio com mergulhadores e cães farejadores, mas a força da correnteza era implacável. A teoria oficial, unânime e sombria, era que ela fora arremessada do veículo durante a queda e seu corpo, provavelmente já sem vida, fora levado para nunca mais ser encontrado. Após uma semana de buscas infrutíferas, as autoridades deram o caso por encerrado. Carla Lins de Albuquerque foi oficialmente declarada como desaparecida em catástrofe, um eufemismo legal para a morte.
Para o mundo, para sua amiga Tânia, devastada pela culpa e pela dor, e para um marido que agora tinha a desculpa perfeita para sua liberdade, Carla estava morta. A notícia chegou a Sérgio por um telefonema da polícia. Ao desligar, ele se encostou na parede de seu escritório e fechou os olhos. Ele não sentiu a pontada da perda ou o vazio da saudade. O que sentiu, numa onda avassaladora e secreta que o percorreu da cabeça aos pés, foi alívio. Um alívio puro, libertador. O destino, de uma forma macabra, havia resolvido todos os seus problemas. Não haveria um divórcio litigioso e caro. Não haveria a divisão de bens. Não haveria a complicação de explicar a todos a sua traição. A natureza, com sua violência cega, havia limpado o tabuleiro para ele. Em público, no entanto, ele era a imagem da desolação. No escritório, recebeu os abraços e as palavras de consolo de seus colegas com um ar sombrio e um olhar perdido. A mentira de Carla, dita em um momento de raiva, tornou-se sua maior ferramenta. Nós estávamos passando por uma fase difícil, ele confidenciava a amigos próximos, a voz embargada de uma falsa emoção. Ela disse que estava indo encontrar outra pessoa. Eu mal tive tempo de processar e então aconteceu isso. A narrativa era perfeita. Transformava-o em traidor em vítima, um homem duplamente traído pela esposa e pelo destino. Ele repetia a história tantas vezes que quase passava a acreditar nela. A escuridão não era o fim. Era um longo túnel do qual Carla emergiu não de uma vez, mas em fragmentos dolorosos. A primeira coisa que registrou foi a dor. Uma dor surda e pulsante que irradiava de sua perna e de sua cabeça, envolvendo seu corpo inteiro como um manto de fogo. A segunda foi o frio. Um frio úmido que parecia vir da terra. A terceira foi o cheiro. Fumaça de lenha, ervas secas e um odor de mofo e terra molhada. Ela abriu os olhos. O teto não era branco e estéril como o de um hospital. Era feito de vigas de madeira escura e irregular. Ela estava deitada em uma cama rústica, coberta por um pesado cobertor de lã áspera. Ela tentou se mover e uma pontada de dor aguda em sua perna esquerda arrancou-lhe um gemido. Não se mova, vai quebrar o que eu consertei. A voz era grave e áspera, como pedras rolando. Vinda do canto escuro do cômodo, uma figura se moveu para a luz fraca que entrava por uma pequena janela. Era um homem, alto, de ombros largos, com uma barba pesa e desgrenhada que escondia parte de seu rosto. Seus cabelos eram longos e escuros, e seus olhos, fundos e penetrantes, a observavam sem nenhuma emoção aparente. Ele não era um médico. Suas roupas eram gastas, suas mãos grandes e calejadas pela terra. O pânico começou a borbulhar no peito de Carla. Onde estou? Houve um acidente. Você estava na beira do rio, ele disse, a voz monótona. Quase morta. Eu te trouxe. Ele apontou com o queixo para a perna dela, que estava imobilizada com 2 talas de madeira amarradas com tiras de couro. Estava quebrada. E sua cabeça sangrava muito. Salva. Ela havia sido salva. Um alívio momentâneo a inundou, mas foi rapidamente substituído por uma nova onda de medo. Preciso ligar para minha família, para a polícia. Eles precisam saber que eu estou viva. O homem apenas a encarou, o rosto uma máscara impenetrável. Não tem telefone aqui. Não tem polícia. Não tem nada. E assim começou o período mais longo e estranho da vida de Carla. Damião, como ela eventualmente descobriu que ele se chamava, era seu salvador e seu carcereiro. Nos primeiros dias, enquanto a febre e a dor a mantinham num estado delirante, ele cuidou dela com uma competência surpreendente. Limpava seus ferimentos com infusões de ervas que ele colhia na mata, alimentava-a com caldos quentes e trocava as bandagens em sua cabeça. Ele salvou sua vida, disso ela não tinha dúvida. Mas quando a febre cedeu e a clareza voltou, ela percebeu a verdade de sua situação. A porta da cabana, uma estrutura pesada de madeira, estava sempre trancada por fora com uma trava de ferro. A única janela era pequena demais para que ela pudesse passar. Ela estava completamente isolada do mundo.
prisioneira de um homem rude e silencioso. Os dias se transformaram em semanas. Sua perna começou a cicatrizar. A dor de cabeça diminuiu. E com a cura física veio o tormento mental. O medo inicial deu lugar a um desespero profundo. Ela chorou por horas, implorou, gritou, exigiu que ele a deixasse ir. Por favor, me deixe ir. Eu te dou o que você quiser. Dinheiro, qualquer coisa. Ela suplicou um dia quando ele entrou com um feixe de lenha. Damião a ignorou, depositando a lenha perto da lareira. A sua crueldade era passiva, uma muralha de silêncio e indiferença. Quando já conseguia se levantar e mancar pela pequena cabana, a frustração dela explodiu. Você não pode fazer isso, é um crime. Você tem que me levar de volta. Eu tenho uma mãe, amigos. As pessoas pensam que eu morri. Pela primeira vez, a máscara de indiferença de Damião ruiu. Ele não a encarou, mas olhou para as próprias mãos calejadas, como se visse sangue nelas. A sua voz, quando veio, foi baixa, grave e carregada de um peso esmagador. Eu não posso. Se eu descer essa montanha, eles me encontram, e eu nunca mais vejo o sol nascer. Carla parou, o ar faltando nos seus pulmões. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Eles quem? Do que você está falando? Damião finalmente levantou o olhar, e nele havia uma dor antiga, uma tragédia que o tempo não curara. Há 10 anos, um homem, ele maltratava minha irmã. A polícia não fazia nada. Diziam que era briga de marido e mulher. Um dia eu cheguei na casa dela e ele estava batendo nela. Ela estava no chão. Eu não pensei, só agi. Ele fez uma longa pausa, engolindo seco, a memória vívida em seus olhos. Ele não levantou mais. Eu fugi antes que me pegassem. O horror da confissão de Damião caiu sobre Carla como uma laje de pedra. Para a lei, continuou Damião, a voz agora um sussurro rouco. Eu sou um assassino. Para mim, eu salvei minha irmã. Esta floresta é a única liberdade que me resta. Levar você de volta significa trazer a lei, a polícia, o mundo todo até mim. E isso é o fim. É sentença de morte. Carla recuou até a parede, apoiando-se nela, as pernas tremendo. O homem que salvara sua vida era um foragido, um assassino aos olhos da lei. E para proteger sua liberdade, sua vida naquele exílio autoimposto, ele a manteria ali. Ela havia escapado da morte no rio, apenas para se tornar prisioneira do passado trágico do seu salvador. O fio de esperança que a mantinha sã se rompeu. Ela estava de verdade, completamente perdida. A confissão de Damião foi a pá de cal em sua esperança. Nos dias que seguiram, um desespero mais profundo e sombrio do que qualquer coisa que ela já havia sentido a engolfou. A porta trancada, o silêncio dele, a vastidão da floresta lá fora, tudo isso se transformou de uma prisão temporária em uma sentença perpétua. Seus apelos cessaram, seus gritos se calaram. Chorar não adiantava nada contra a realidade de pedra do passado do seu captor. Lentamente, à medida que a geada do inverno deu lugar ao verde tímido da primavera que explodiu no calor úmido do verão e agora se rendeu aos tons de ouro e ferrugem do outono, algo em Carla também começou a mudar. O desespero agudo se esgotou, dando lugar a uma resignação endurecida. E a resignação, por sua vez, abriu espaço para a observação. Trancada naquele espaço mínimo, com o mundo reduzido àquela cabana e a paisagem que via pela pequena janela, seus sentidos, antes anestesiados pela vida na cidade, despertaram. Ela começou a aprender o ritmo da montanha, o som dos pássaros pela manhã, o jeito como o vento uivava à noite através das frestas da madeira, o cheiro de chuva antes mesmo da primeira gota cair. A economista que vivia em um mundo de números e projeções morreu naquela cabana. Em seu lugar, uma sobrevivente nasceu.
Ela começou a observar Damião, não mais como um monstro, mas como um quebra-cabeça complexo e trágico. Viu-o tratar com uma gentileza surpreendente um pássaro com a asa quebrada que encontrou perto da cabana, imobilizando a asa com gravetos minúsculos e o alimentando com migalhas. Viu a tristeza profunda em seus olhos quando ele olhava para o fogo na lareira, como se estivesse vendo os fantasmas de uma vida que lhe fora roubada. Ele era um homem que fugia de algo, um homem que escolhera o exílio, e ela, Carla, era uma complicação viva que ele não sabia como resolver. Seu corpo, que chegara ali quebrado e frágil, curou-se. A perna se fortaleceu, o mancar desapareceu, deixando apenas uma dor fantasma em dias muito frios. A cicatriz em sua testa tornou-se uma linha branca, quase invisível. Ela sentia em seus músculos uma força que nunca tivera, uma resiliência forjada na rotina de viver com o mínimo. A mente, despojada de todas as distrações modernas, tornou-se mais afiada, mais presente. O medo não desapareceu, mas aprendeu a conviver com ele, a gerenciá-lo. O medo se tornou um companheiro, não um mestre. Enquanto Carla travava uma batalha silenciosa pela vida numa cabana isolada, o mundo que ela deixara para trás continuava a girar, movido pela engrenagem de ganância de Sérgio. Com a certeza da morte de Carla, seu próximo obstáculo era claro: o patrimônio dela, especificamente o apartamento de sua mãe, Dona Glória, que um dia seria dela por herança. A notícia da morte da filha única foi um golpe devastador para a senhora, já com a saúde fragilizada por problemas cardíacos. O choque e a dor foram demais para seu corpo suportar. Uma semana após o funeral simbólico de Carla, onde Sérgio chorou lágrimas de crocodilo e recebeu os pêsames com uma performance digna de um ator, Dona Glória sofreu um derrame cerebral massivo. Ela sobreviveu, mas a mulher vibrante que criara Carla sozinha foi substituída por uma figura frágil, presa a uma cama. O derrame afetara sua fala, que se tornou arrastada e confusa, e sua capacidade de raciocínio. Ela estava perdida num nevoeiro de luto e confusão, completamente vulnerável. Para Sérgio, a doença da sogra não foi uma tragédia, foi uma oportunidade de ouro. Ele começou a visitá-la todos os dias na casa de repouso onde ela estava se recuperando inicialmente, desempenhando o papel do genro amoroso e preocupado. Trazia flores, sentava-se ao lado de sua cama trêmula e segurando sua mão com voz suave e tranquilizadora. "Não se preocupe com nada, sogrinha. Eu estou aqui, vou cuidar de tudo para a senhora. A Carla não ia querer que a senhora ficasse desamparada." Foi numa dessas visitas que ele plantou a semente de sua traição final. "Sabe, Dona Glória, com essa tragédia da Carla, a burocracia é terrível. Inventário, advogados, tudo muito caro e complicado. Eu estava pensando, para proteger o seu apartamento, para garantir que nenhum aproveitador tire vantagem da situação, o melhor seria a senhora passá-lo para o meu nome, uma doação em vida. Assim, eu posso administrar tudo, garantir que a senhora fique segura e que o bem que seria da nossa Carla fique protegido na família." Suas palavras eram um veneno doce, disfarçado de remédio. Para a mente confusa de Dona Glória, aquilo soou como um ato de cuidado. Proteger o que era de Carla, honrar sua memória. Ela, que mal conseguia assinar o próprio nome, viu em Sérgio a única figura de autoridade e segurança que lhe restara. Ela concordou, com um aceno lento da cabeça e um murmúrio quase ininteligível. Alguns dias depois, Sérgio apareceu com um tabelião. Ele guiou a mão trêmula de Dona Glória sobre o papel, o dedo dele sobre o dela, forçando a tinta a deslizar e formar uma assinatura quase ilegível no documento de doação. No momento em que a tinta secou, o destino de Dona Glória estava selado. O apartamento era legalmente de Sérgio. A máscara de bom genro caiu quase que imediatamente. As visitas diárias se tornaram semanais, depois esporádicas, e, por fim, cessaram. As flores pararam de chegar. O genro atencioso desapareceu, substituído por um homem apressado e impaciente que só ligava para a clínica para saber quando ela teria alta.
Com a escritura em mãos, ele precisava do apartamento vazio para vendê-lo. Dona Glória era um empecilho. Sua solução foi rápida e desumana. Ele encontrou um asilo no subúrbio mais distante, o mais barato que o dinheiro podia pagar. O lugar cheirava a desinfetante e desespero. Idosos com olhares vazios sentavam-se em cadeiras de plástico em corredores mal iluminados, cuidados por uma equipe sobrecarregada e mal paga. Foi para lá que ele a levou, no dia em que ela teve alta. "É por o seu bem, sogrinha", ele mentiu, enquanto a ajudava a sentar numa cama com um colchão afundado e manchado. "Aqui a senhora terá cuidados 24 horas por dia, médicos, enfermeiras, tudo do bom e do melhor." Dona Glória, em seu estado debilitado, percebeu a mentira. O medo em seus olhos era perfeitamente lúcido. Ela tentou falar, protestar, mas as palavras não saíam. Apenas um som baixo, um gemido de súplica que se perdeu no corredor barulhento. Sérgio ignorou. Deu um beijo frio em sua testa e foi embora sem olhar para trás, deixando-a abandonada à própria sorte, uma rainha deposta em seu reino de miséria. Com um caminho livre, ele vendeu o apartamento em menos de um mês por uma fortuna. O dinheiro caiu em sua conta como uma promessa de uma nova vida. Ele e Jéssica pediram demissão de seus empregos. Deixaram para trás a cidade, os olhares de pena, os fantasmas do passado. Mudaram-se para São Paulo, para um apartamento luxuoso nos Jardins. A vida tornou-se uma festa permanente. Roupas de grife, jantares nos restaurantes mais caros, viagens de fim de semana para destinos exóticos. Jéssica exibia suas novas joias e bolsas nas redes sociais, enquanto Sérgio se deleitava com seu novo status de homem rico e bem-sucedido. Ele não sentia culpa, sentia-se inteligente. Em sua mente, ele não roubara ninguém. Ele fora oportunista, aproveitar as cartas que a vida lhe dera. Ele vencera. E enquanto bebia champanhe em sua cobertura, com a cidade de São Paulo brilhando a seus pés, a última pessoa em que pensava era a mulher frágil que definhava num asilo ou a esposa que ele acreditava jazer no fundo de um rio. Ele estava no topo do mundo, intocável. Passou-se quase um ano desde o acidente. O corpo de Carla estava completamente curado. A força que sentia em seus membros era uma estranha companheira, um presente indesejado de seu catireiro. Mas a alma ainda era prisioneira. O ponto de virada, o evento que racharia as fundações daquela prisão, não veio da força, mas da fraqueza. Damião, que parecia tão imune às fragilidades humanas quanto as velhas árvores da floresta, adoeceu. Ele voltou de uma de suas longas caminhadas mais pálido que o normal, tremendo de uma febre que o fazia ranger os dentes. Ele desabou em sua cama e, em poucas horas, estava delirando. O corpo forte e robusto, agora fraco e vulnerável. Para Carla, aquele momento foi um teste vertiginoso. O instinto gritou: "Deixe-o, é a sua chance. A chave da tranca está pendurada no prego ao lado da porta. Pegue-a e corra." Por um instante, a imagem da liberdade a cegou. Ela poderia fugir, deixá-lo à própria sorte, um ato de justiça poética. Mas então ela olhou para o homem tremendo sob os cobertores, o suor escorrendo por sua testa. Viu o rosto do homem que a arrastou da beira do rio, que limpou suas feridas, que a alimentou com caldos quentes quando ela mesma estava à beira da morte. Ele a salvou. O que viera depois fora um ato de desespero dele, de medo, nascido de sua própria história trágica. A mulher que ela se tornara, forjada naquele silêncio e naquela solidão, não era mais capaz de uma crueldade passiva. Deixar um ser humano morrer, mesmo seu carcereiro, era uma linha que ela não cruzaria. Por 3 dias e 3 noites, a dinâmica se inverteu. Carla se tornou a cuidadora. Foi ela quem lhe deu água, gota a gota, entre os lábios ressecados. Foi ela quem colocou panos frios em sua testa ardente, usando a mesma água do riacho que quase a matara. Foi ela quem manteve o fogo aceso para aquecer-lhe durante as noites frias. Ela o manteve vivo. Quando a febre dele finalmente passou, deixando-o fraco, mas lúcido,
Algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O silêncio já não era tão pesado, tão hostil. Havia agora um fio de entendimento, uma dívida de vida mútua que os ligava. Uma noite, sentados perto do fogo, ele falou, a voz mais baixa e rouca que o normal. O mundo lá fora não é para mim. Ele disse, olhando para as chamas. Muita gente, muito barulho, muito mal. Foi a explicação mais longa que ele já dera. Uma pequena janela para a alma de um homem que se fechara para o mundo. Carla não respondeu, apenas ouviu. O ponto de virada final veio algumas semanas depois. Damião a observou enquanto ela estava de pé junto à janela, olhando para a vastidão verde da floresta. Ela fazia isso todos os dias, mas desta vez ele viu algo diferente. Não havia lágrimas em seus olhos, nem a fúria impotente do início, nem o desespero vazio que viera depois. Havia uma melancolia profunda, uma saudade de um mundo que ela nem sabia se ainda queria, mas ao qual pertencia. Ele viu uma mulher curada, forte, mas cuja alma ainda estava em uma jaula. E ele percebeu que, ao mantê-la ali para proteger sua própria vida, ele estava lentamente matando a dela. Ele a salvara do rio apenas para afogá-la em sua solidão. Na manhã seguinte, a rotina foi quebrada. Em vez de sair para caçar, Damião colocou um pedaço de pão seco e um cantinho de água em uma pequena bolsa de couro. Ele a estendeu para Carla. Vamos, ele disse. Carla o encarou, o coração dando um salto doloroso. Para onde? Vou te levar até a estrada. Fica a 2 dias de caminhada daqui. A jornada foi surreal. Ele a guiou por trilhas que só ele conhecia, descendo a montanha com uma segurança que vinha de uma vida inteira naquele lugar. Foi uma caminhada silenciosa, mas o silêncio era de despedida. Ele era seu guia uma última vez, não para dentro da floresta, mas para fora dela. Ao final do 2º dia, eles chegaram à beira de uma estrada de asfalto rachado e esquecido. O som distante de um caminhão passando era a música mais estranha e maravilhosa que Carla já ouvira. O ar cheirava a poeira e fumaça de escapamento, o perfume da civilização. Ela se virou para ele, o homem que fora tudo para ela naquele último ano. Seu salvador, seu carcereiro, seu paciente, seu quebra-cabeça. Por quê? Ela perguntou. A única pergunta que importava. Você está arriscando tudo. Damião olhou para a estrada, depois para ela. Em seus olhos, pela primeira vez, ela viu uma emoção clara e devastadora. Uma profunda e infinita solidão. Você não pertence a este lugar, ele disse. Foi o mais perto de um pedido de desculpas que ele conseguiria dar, um reconhecimento de que o direito dela à vida era maior que o medo dele da morte. Sem outra palavra, ele se virou e, com a mesma facilidade que se movia entre as árvores, desapareceu de volta na mata. Um fantasma retornando ao seu exílio. Ele a deixou na fronteira entre o mundo selvagem que a refez e o mundo civilizado que a havia quebrado. Carla, uma mulher que o mundo acreditava estar morta, ficou sozinha na beira da estrada, com o coração batendo descontrolado. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da liberdade misturado ao medo do desconhecido. E então ela deu o primeiro passo de volta à vida. O primeiro carro que passou foi um caminhão barulhento, que levantou uma nuvem de poeira e quase a jogou para trás. O som foi uma agressão, o cheiro da fumaça um veneno. Carla ficou paralisada por um momento, uma criatura da floresta assustada pelos monstros de metal. Depois de um tempo que parecia uma eternidade, uma caminhonete velha e gasta parou. O motorista, um senhor de rosto enrugado pelo sol, a olhou com uma mistura de pena e desconfiança. Ela estava magra, com roupas gastas e um olhar que parecia ter visto o fim do mundo. Para a cidade, moça? Ele perguntou. Carla apenas assentiu, a voz presa na garganta. A viagem foi um borrão de velocidade e ruído. O mundo passava rápido demais pela janela, as cores vibrantes e as construções humanas a sobrecarregavam após um ano vendo apenas tons de verde e marrom. Na cidade mais próxima, uma pequena localidade poeirenta, ela agradeceu ao motorista e desceu. Usando as poucas moedas que ele deu, ela entrou numa pequena mercearia e encarou o telefone público na parede como se fosse um artefato alienígena.
Suas mãos tremeram enquanto ela discava o único número que sabia decor. A voz de Tânia do outro lado da linha passou de um alô casual para um silêncio chocado quando Carla conseguiu sussurrar seu nome. E então um grito. Carla, não pode ser! Meu Deus, não pode ser! O reencontro, horas depois, na rodoviária da capital, foi um borrão de lágrimas, abraços que pareciam não ter fim e exclamações de incredulidade. Tânia a tocava como se precisasse se certificar de que ela não era uma aparição. Eu achei que você estivesse morta. Nós fizemos um funeral. Carla, o que aconteceu com você? Foi no santuário do apartamento de Tânia, enrolada em um cobertor macio e tomando o primeiro café de verdade em 1 ano, que o mundo real desabou sobre Carla pela segunda vez com uma brutalidade ainda maior que a primeira. Com a voz embargada de raiva e dor, Tânia contou tudo. Ele fingiu, Carla. O viúvo desolado, ela cuspiu as palavras. Recebeu os pêsames de todos, falou sobre como vocês estavam passando por uma fase. A sua mentira, aquela que você contou na raiva, ele a usou contra você. Ela ouvia, o rosto impassível, absorvendo cada palavra como um golpe. E sua mãe? Tânia hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela não aguentou, Carla. A notícia te matou para ela. Ela teve um derrame terrível. Ficou semanas no hospital. Uma dor aguda, mais afiada que qualquer osso quebrado, perfurou o peito de Carla. Sua mãe. E o Sérgio? Tânia continuou, a voz baixa, letal. Ele se aproveitou. Sua mãe estava confusa, de luto. Ele a convenceu a assinar uns papéis, passando o apartamento dela para ele. Disse que era para proteger o bem. E assim que conseguiu, ele a tirou da clínica boa onde ela estava e jogou num asilo, um depósito de velhos, Carla, um lugar horrível. Eu fui visitá-la. É desumano. O copo de café tremeu na mão de Carla, mas ela não derramou uma gota. O fogo que Damião forjara nela, um fogo de sobrevivência, agora tinha um novo combustível. Uma fúria fria, pura e absoluta. Não era a dor da esposa traída, era a ira de uma filha cuja mãe fora ferida. Ele vendeu o apartamento. Tânia concluiu, o golpe final. Um longo silêncio preencheu a sala. Tânia esperava um colapso, mais lágrimas, um grito de desespero. Em vez disso, Carla pousou o copo na mesa com uma calma assustadora. Ela ergueu o rosto e em seus olhos não havia dor, apenas o brilho gélido de uma lâmina. Ele não vai se safar, Carla disse. Não era uma ameaça, era uma promessa. Tânia assentiu, um sorriso sombrio surgindo em seu rosto. Ela já estava um passo à frente. Eu conheço um advogado, Caio Mendes. Dizem que ele é um tubarão, o melhor em direito de família e sucessões, implacável, perfeito para caçar um rato como Sérgio. No dia seguinte, Carla entrou no escritório de Caio Mendes. Ela ainda usava roupas emprestadas de Tânia, parecendo deslocada num ambiente caro de vidro e aço. Caio, um homem elegante de seus 30 e poucos anos, esperava encontrar uma cliente emocionalmente frágil, uma vítima de uma história trágica. O que ele encontrou o surpreendeu. A mulher sentada à sua frente era calma, articulada e possuía uma intensidade contida que era quase hipnótica. Com uma clareza impressionante, ela narrou os fatos, sem lágrimas ou automiseração. Contou sobre a manipulação de Sérgio, a vulnerabilidade de sua mãe, a doação fraudulenta e o abandono no asilo. Ela omitiu os detalhes de seu ano desaparecida, dizendo somente que sobreviveu ao acidente e ficou incomunicável enquanto se recuperava. Caio ouviu, fascinado. Ele via casos familiares cruéis todos os dias, mas havia algo diferente naquela mulher, uma força que emanava dela. O que você quer exatamente, Carla? Ele perguntou ao fim do relato. A anulação da doação é viável, mas pode ser uma longa batalha. Carla o encarou, os olhos fixos nos dele.
Eu não quero somente o dinheiro de volta, Dr. Mendes. O dinheiro é secundário. Eu quero justiça pelo que ele fez com a minha mãe. Eu quero que o mundo saiba quem é Sérgio de Albuquerque. Eu quero destruir o castelo de mentiras que ele construiu, tijolo por tijolo, até que não sobre nada. Caio recostou-se na cadeira. Ele viu a verdade e a determinação nos olhos dela. Isso não era apenas mais um caso. Isso era uma causa. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma onda de entusiasmo profissional que ia além dos honorários. Pois bem, Carla, vamos começar a demolição, ele disse, inclinando-se para a frente, um brilho de caçador em seu próprio olhar. Naquela noite, pela primeira vez em mais de um ano, Carla olhou pela janela não para uma floresta escura e infinita, mas para as luzes cintilantes da cidade. Elas não a assustavam mais. Eram um tabuleiro de xadrez, e a rainha, que todos pensavam ter sido capturada, acabava de voltar ao jogo. Os meses que se seguiram foram uma imersão num mundo que Carla conhecia apenas superficialmente, o da guerra jurídica. Mas ela não estava mais sozinha. Caio Mendes era de fato um tubarão, metódico, incansável e com um instinto predatório para encontrar a fraqueza do oponente. Enquanto Carla era a estrategista silenciosa, a fonte de toda a verdade, Caio era sua arma, polindo cada detalhe para o ataque. A primeira ação foi a mais dolorosa. Juntos, eles foram ao asilo Doce Morada. O cheiro de desinfetante e urina os atingiu na entrada. A visão de idosos abandonados em seus próprios mundos, sentados em cadeiras de plástico, sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes, revolveu o estômago de Caio. Para Carla, foi como levar uma facada no coração. Encontraram Dona Glória num quarto pequeno, olhando para uma parede descascada. Estava mais magra, o brilho em seus olhos, apagado. Ao ver Carla, seus olhos se arregalaram e um som, uma mistura de soluço e espanto, escapou de seus lábios. Filha! Ela conseguiu murmurar. A palavra um milagre. Carla se ajoelhou ao lado da cama, abraçando o corpo frágil de sua mãe, as lágrimas finalmente vindo, não de dor por si mesma, mas de uma fúria avassaladora pelo que fizeram à sua mãe. Naquele dia, eles a tiraram de lá. Caio usou a lei para transferi-la para a melhor clínica de reabilitação da cidade, custeando tudo do próprio bolso por enquanto, um gesto que selou a confiança dele nele. A batalha havia começado. A investigação de Caio foi implacável. Ele localizou o Dr. Ivan Monteiro, o neurologista que tratara a Dona Glória após o derrame. Encontrou Lídia, a enfermeira que se demitiu do asilo por não suportar as condições, e que se lembrava perfeitamente do sofrimento de Dona Glória. E, o mais importante, ele conseguiu, através de ordens judiciais, acesso a todos os registros financeiros de Sérgio. O rastro do dinheiro era um mapa claro de sua ganância. Finalmente, o dia chegou. Na sala do tribunal, Sérgio e Jéssica entraram com a confiança de quem ia a uma mera formalidade. Ele ajeitou o nó da gravata, sorrindo com desdém para Carla. Acreditava que a escritura assinada era um escudo impenetrável. Seu advogado, um homem caro e complacente, tranquilizara-o de que o caso era ganho. O confronto começou como a história havia previsto. Sérgio, em sua arrogância, a insultou. A juíza repreendeu-o, e então Caio se levantou, calmo e letal. Meritíssima, o que vamos provar hoje é um caso de exploração predatória, um vício de consentimento nascido da má-fé e da mais abjeta crueldade humana. A primeira testemunha foi o Dr. Monteiro. Com uma clareza técnica inquestionável, o neurologista descreveu a condição de Dona Glória na época da doação. Afasia parcial, desorientação temporal e espacial, e uma profunda vulnerabilidade emocional e cognitiva devido ao luto e ao trauma do derrame. Em sua opinião profissional, doutor, ela possuía plena capacidade para compreender as ramificações de doar seu único e valioso bem? Perguntou Caio. Absolutamente não, respondeu o médico. Ela não estava em condições de tomar decisões financeiras complexas. Assinar aquele documento para ela seria como uma criança assinando um contrato. Sérgio começou a se sentir incomodado. A primeira pedra em seu castelo fora removida. A segunda testemunha foi um golpe de marreta. Lídia, a ex-enfermeira, subiu ao púlpito. Sua voz tremia de raiva contida ao descrever as condições do asilo Doce Morada. E então, ela falou de Dona Glória. Ela chegou assustada. Chamava pela filha, Carla, o tempo todo. Em seus momentos de mais lucidez, ela chorava e dizia: "Ele me enganou. Ele me tirou tudo. Vimos o genro dela, o senhor ali."
Ela apontou um dedo trêmulo na direção de Sérgio. No dia em que a deixou. E nunca mais. Ele a abandonou. Um arrepio percorreu a sala. O olhar da juíza sobre Sérgio endureceu, tornando-se uma lâmina de gelo. A imagem do genro cuidadoso estava sendo sistematicamente demolida e substituída por um monstro frio e calculista. Então veio o golpe final. Caio ligou um projetor. Na parede, surgiram os documentos. A cronologia era irrefutável. Tela 1. A escritura de doação, datada. Tela 2. O registro de internação de Dona Glória no asilo, 3 dias depois. Tela 3. O contrato de venda do apartamento, 2 semanas depois, pelo valor milionário. Tela 4. Os extratos bancários de Sérgio, mostrando o depósito do valor e, nos meses seguintes, uma explosão de gastos. A entrada de um carro de luxo, faturas de joalherias, passagens aéreas para a Europa, o aluguel de uma cobertura em São Paulo. Tela 5. Para o choque de todos, Caio projetou uma foto do perfil público de Jéssica nas redes sociais. Ela, sorrindo, usando um colar de diamantes com a legenda: "Porque eu mereço. Obrigada, meu amor." A data da postagem era da semana seguinte à venda do apartamento. Sérgio estava pálido como um fantasma. Ele olhou para Jéssica buscando apoio, mas ela estava vidrada na tela, o rosto uma máscara de pânico. A vida boa que ela tanto amava estava evaporando diante de seus olhos. Caio não precisou de um argumento inflamado. Ele apenas narrou os fatos. "Meritíssima, os autos falam por si. Este não foi um ato para proteger um bem. Foi um esquema para liquidar o patrimônio de uma idosa doente e enlutada com o único propósito de financiar uma vida de luxo e ostentação. A lei existe para proteger a vontade das partes, mas onde está a vontade aqui?" A juíza Almeida não demorou em sua decisão. Ela retirou os óculos, olhou diretamente para Sérgio com um desprezo que ele sentiu fisicamente e proferiu a sentença. Com base nas provas e testemunhos apresentados, que demonstram de forma inequívoca a má-fé, a manipulação e o dolo do réu ao se aproveitar de uma pessoa em estado de extrema vulnerabilidade, declaro nula a escritura de doação do imóvel. Condeno o réu, Sérgio de Albuquerque, a restituir o valor total da venda do imóvel, corrigido monetariamente, à sua legítima proprietária, a senhora Glória Lins. Condeno-o ainda a pagar uma indenização por danos morais devido ao abandono cruel e à angústia infligida. O mundo de Sérgio desabou. Derrotado, arruinado, sem um tostão. O martelo da juíza soou como prego em seu caixão. Ele mal ouviu o resto das palavras dela, um zumbido de fracasso ecoando em seus ouvidos. Na calçada, do lado de fora do fórum, a luz do sol parecia agressiva. Ele se virou para Jéssica, a mão estendida como um mendigo. "Jéssica, nós vamos dar um jeito." Ela o olhou como se fosse um estranho, um verme que ela encontrou na sola de seu sapato caro. "Nós? Não existe nós, Sérgio. Acabou." Ela disse a voz fria como gelo. "Eu não vou afundar com você." Sem uma segunda palavra, ela se virou, acenou para um táxi e desapareceu, deixando-o sozinho na calçada de sua própria ruína. Momentos depois que o táxi de Jéssica desapareceu na esquina, Carla e Caio saíram do prédio do fórum. A luz do sol, antes agressiva, agora parecia quente e acolhedora. Carla respirou fundo, o ar da cidade nunca lhe pareceu tão limpo. Não havia um sorriso de triunfo em seu rosto, nem a alegria ruidosa de uma vitória. Havia algo muito melhor, uma paz imensa, a sensação de um peso colossal sendo retirado das suas costas e da sua alma. Ela vira o fim de Sérgio e não sentira nada além de um vago alívio por não precisar mais carregar o fardo daquele passado. Caio estava a seu lado, observando-a. Durante todo o processo, ele vira sua força, sua resiliência, sua dignidade inabalável. Ele se apaixonara não pela história trágica, mas pela mulher incrível que sobrevivera a ela. "Você foi a cliente mais corajosa que eu já tive, Carla," ele disse suavemente. Ela se virou para ele e, pela primeira vez em mais de um ano, deu um sorriso genuíno, um que iluminou seu rosto e alcançou seus olhos. "Eu tive um bom advogado." O olhar que trocaram ali, na calçada da Vitória, foi o início de tudo.
O relacionamento profissional, construído sobre confiança e respeito, começou a transformar-se. As reuniões para discutir os próximos passos, como garantir o melhor tratamento para Dona Glória com os bens recuperados, transformaram-se em longos cafés. Os cafés se transformaram em jantares. Caio era o oposto de Sérgio em tudo. Era gentil, ouvinte e via nela não uma posse, mas uma parceira. Com ele, Carla reaprendeu a confiar e permitiu que a esperança de um amor verdadeiro, que ela pensara estar morto e enterrado, florescesse novamente em seu coração. Os anos que se seguiram à tempestade foram de uma calmaria abençoada. Com o dinheiro da indenização e da venda do apartamento, Carla pôde proporcionar à sua mãe o melhor tratamento disponível. Dona Glória, contra as expectativas, recuperou-se, surpreendentemente. Embora dependesse de uma cadeira de rodas para se locomover, sua mente estava lúcida, seu sorriso constante e a sua fala, embora lenta, era cheia de amor e gratidão. Quando Carla e Caio se casaram e compraram uma casa espaçosa e iluminada, ela se mudou com eles, tornando-se o coração amoroso e presente da nova família. Carla voltou a trabalhar como economista, mas em seus próprios termos. Abriu uma pequena consultoria, escolhendo seus projetos e clientes, encontrando um prazer no trabalho que a pressão corporativa lhe roubara. Mas uma sombra do passado ainda pairava. O sonho de ser mãe, a dor que a tornara tão vulnerável, continuava a ser um desejo não realizado. Uma noite, Carla chegou em casa animada, segurando um folheto. "Amor, eu descobri uma nova clínica. Eles têm uma técnica de fertilização que..." Ela parou ao ver a expressão no rosto de Caio. Ele parecia devastado. Ele gentilmente pegou o folheto de sua mão e o colocou na mesa. "Carla, para", ele disse suavemente. "Você não precisa mais passar por isso." "Mas eu quero tentar. Por nós." Caio segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Havia lágrimas em seus olhos. "Eu não aguento mais ver você colocar seu corpo e sua alma através desse inferno. Especialmente quando a questão não é você." Ele respirou fundo. "Fui eu, Carla. Fiz os exames há meses. O problema sou eu." A confissão dele, feita para poupá-la, não para se desculpar, curou a última ferida. "Eu me apaixonei por você, Caio", disse ela, a voz firme e cheia de amor. "Eu me apaixonei por você. Se tivermos um filho, será uma bênção. Se não, você já é a minha família, você e a mamãe, e isso me basta." Naquele momento, ao libertá-lo da culpa, ela também se libertou da última amarra de sua antiga obsessão. Eles estavam completos, juntos. A família que eles construiriam seria uma escolha, não um acaso da biologia. 1 ano depois, eles decidiram adotar. A vida tem um jeito estranho de fechar seus círculos. Numa tarde ensolarada, meses depois de terem iniciado o processo de adoção, Carla estava saindo de uma loja quando viu uma figura familiar do outro lado da rua. Era Sérgio, mas não um homem arrogante de terno caro do tribunal. Este era um homem envelhecido, curvado, com roupas gastas trabalhando como segurança na porta de um estacionamento. Seus olhares se cruzaram por um instante. Ele a reconheceu e imediatamente desviou o rosto, a vergonha estampada em suas feições. A Carla do passado talvez sentisse um prazer sádico. A mulher que ela se tornara sentiu apenas uma vaga e distante compaixão. Movida por um impulso, ela atravessou a rua. Ele se encolheu quando ela se aproximou. "Sérgio..." "Carla", ele murmurou, sem conseguir encará-la. Eu sinto muito." "Eu sei, e era verdade." Ao dar-lhe aquele pequeno perdão, ela estava se libertando do último fantasma. Ele não era mais seu vilão, seu algoz. Era apenas um homem triste no final de uma história mal escrita. Ela foi a um caixa eletrônico, sacou uma quantia considerável e a colocou em um envelope. Voltou e discretamente o deixou no balcão de segurança dele. Dentro, um bilhete simples. "Todos merecem um recomeço. Não desperdice o seu." Ela se virou e foi embora, sem nunca mais olhar para trás.
Um mês depois, Carla e Caio saíam do Fórum da Infância e Juventude. O sol da manhã aquecia seus rostos e, entre eles, de mãos dadas, estava uma menina de 5 anos, de olhos grandes e assustados, mas com um sorriso tímido que prometia desabrochar. Dona Glória os esperava no carro, o sorriso mais brilhante que já tivera. "Bem-vinda à família, Vitória", Caio disse, ajoelhando-se para ficar da altura da menina. Carla olhou para a filha que eles escolheram, para o marido que a amava por sua força, para a mãe que ela resgatara. Olhou para a vida que quase lhe fora tirada e que agora era tão incrivelmente plena. Em sua mente veio a imagem de uma cabana na montanha e de um homem rudo e selvagem. Um assassino para o mundo, mas que, ao seu tortuoso e inexplicável modo, a salvara das águas geladas da morte. O homem que, ao aprisionar seu corpo, sem querer, forjou a força que libertaria sua alma para sempre. Ao entrar no carro, abraçando sua nova filha, Carla sentiu uma onda de gratidão por cada passo de sua jornada, até mesmo os mais sombrios. A Vitória não estava na ruína de Sérgio, mas na família sorrindo para ela naquele momento. Estava na compreensão de que, às vezes, é preciso morrer um pouco para aprender a viver de verdade, e ela, Carla, estava, finalmente, vivendo.